Aprendeu com os erros. Ô, Rafa, e o seu cunhado, ele comprou vale a quanto? Cara, eu postei exatamente no dia, se não me engano foi 23 de março, tá no Twitter lá. Exatamente no dia, o minério $200 e poucos. A Vale chegou na máxima dela, eu postei no dia, tá? Então não tem nem o pessoal falar, tá inventando. Comprou a R$120, tá? 119 alguma coisa ali. Encheu o carrinho. Encheu o carrinho, não, agora vale vai, né? E ele seguiu a indicação de muitas corretoras, a galera a 120 estava... Passou de 100, filho. Tá barato, 150 eles falaram que era o preço-alvo. Preço-alvo. Engraçado, 120 o pessoal recomenda a compra forte. R$60 o pessoal já tem fica reticente. É óbvio que meu cunhado sempre atua no contraponto ali, então a 120, quando ele compra, ela desaba automaticamente. Então agora ele vendeu. Agora tá começando já a vender e daqui a pouco ele vai voltar, já tá voltando a comprar terreno em Cabo Frio, no Rio de Janeiro e Iguabinha também, para esperar o terreno valorizar em 70 anos, aí, 7 décadas. E o seu cunhado realmente ele existe, ele? Muita gente tem essa dúvida, né, cara? Ele existe mesmo. Sim, mora em Brasília, não vou falar o nome aqui, senão e ele fica puto com essas brincadeiras, não? Cara, muita coisa ele não sabe, porque ele não tem redes sociais, mas meu sobrinho, que tem 17 anos, às vezes mostra pra ele fica meio bolado comigo, mas, cara... Aí você já manda um COI pra ele, qual é? Eu mando um COI pra ele, um certificado de operações estruturadas aí pra acabar de ferrar com ele. Pronto. O pessoal aqui tá perguntando de Conga, é 15? Conga é 15? É, Daniel. Antes ou depois do agrupamento? Antes ou depois do agrupamento, gente? 6 por 15, não? Tem uma galera aqui. 6 por 15. 6 por 15, né? Isso. O Cogna, vocês andam estudando ou não? É o 15. Cara, eu tenho estudado menos agora. Eu acho que ela ainda tem um pouco mais de dificuldade, mas ela ainda é líder do setor e isso precisa ser levado em consideração. Quer dizer, ela tem algumas marcas que são importantes, e ela tem muitos polos, ela tem muitos alunos ainda, mas ela ainda está no período de queda. Eu não gosto de comprar no período de queda ainda de resultado. Eu sempre prefiro acabar a reestruturação toda, a empresa já mostrar uma altinha ponto ali, de inflexão que você fala. Ponto de inflexão que eu falo para depois entrar. Então ainda não deu ponto de inflexão. Caindo. Não é em preço não, é em fundamentos que eu tô falando. Em fundamentos mesmo? É. Eu não gosto, tá piorando os resultados, as receitas ainda estão caindo, a margem está piorando. Alguns pontos já estão começando a melhorar, a Croton já teve um resultado melhor ali dentro da Cogna, isso é o fundamental ainda, mas a Vasta ainda não conseguiu pegar tração, então ainda... E aí acaba que eu estudo um pouco menos, né, porque eu vejo que ainda não está tão legal, então eu não debruço tanto não. Não. E a gente tá no dia 10/11 de 2021. Eu queria saber se vocês podem falar algumas pimentinhas pra 2022. Esse vídeo vai ficar eternizado, hein, Daniel? Ah, entendi. Isso é pra me botar no fogo, né? Vamos começar com as pimentinhas de fundo, cara? Vamos começar com as pimentinhas de fundo. Aí eu penso um pouquinho aqui. Aí dá tempo de pensar, né? Cara, assim, como o Daniel falou, eu falei também, nos últimos meses as small caps estão muito amassadas, né? Então a gente vê algumas assimetrias revertidas aí. E, por exemplo, fundos que investem prioritariamente em small caps, que a gente gosta na carteira Z, que são fundos até com patrimônio relativamente menor do que alguns fundos de referência na indústria, que já tem 7, 8, 9 bi sob gestão. O Trígono é um fundo que cresceu muito nos últimos meses, mas ele tem tido algumas estratégias interessantes, como diminuir a liquidez. Era 30 dias para resgate, agora são 60 nos fundos principais, depois 90, porque isso dilui aí, porque os resgates do 30 vão acontecendo, então isso dá mais tempo para a gestão trabalhar na liquidez ali das ações em casos de resgates acentuados em determinados períodos. Então é um fundo que eu gosto bastante. Na verdade, o Trígono, a carteira Z, foi a primeira casa a identificar lá em 2018/19, para você ter uma noção, cara. Muita gente gosta de investir em ETFs, em índices, eu não acho errado, eu acho um caminho bom, tá? Mas gestões ativas a gente é fascinado, eu acho que a pessoa perde muito potencial quando não conhece pelo menos algumas gestões ativas. Cara, eles renderam desde 2018 240% a 40% do índice Small, né? Nossa, que reflete as menores empresas da Bolsa. E isso, não estou falando agora, não tô olhando no retrovisor, estou falando que a gente já recomendou o fundo na carteira Z, tá? Então a galera pegou essa alta toda aí, praticamente toda, do fundo, e eu ainda acho que há uma simetria
simetria boa para quem tem um viés de longo prazo. É claro que o retorno anual composto, o CAGR dele está muito alto nesses 3, 4 anos. Nenhum fundo vai conseguir um retorno anual composto no longo prazo de 40% ao ano, 45% ao ano, obviamente. Mas, em algum momento ele vai retornar à média. Qual é a média de um bom fundo de ação no longo prazo? Eu penso que entre 15% e 25% ao ano. Naquela média ele está muito bom, é excelente. Então, em algum momento ele vai reverter a média, mas se a pessoa tem um viés de longo prazo, eu acredito que é uma boa aquisição para o portfólio, num percentual moderado, tá? Inclusive vai ter o ETF da Trígono com uma metodologia dele que vai, a Trig 11, que vai abrir na bolsa agora na sexta-feira. Na próxima a gente vai estar lá na B3 também. Ele é um dos fundos que a gente gosta. Sofreu muito pouco nessas small caps que foram amassados agora, por incrível que pareça. Gosto muito também do fundo Inter Ibovespa, que é um fundo que nos últimos 4 meses ele tomou também uma porrada muito grande, justamente por esse viés em empresas menores, que a gente já estudou, já passou nas nossas análises. Quem pegou nossa recomendação no ano passado, cara, ele rendeu, por exemplo, tá? Eu falo de resultado, a gente tem muito aquela questão qualitativa e resultado também da parte processual do fundo que a gente estuda e conversa com as gestões. Ano passado ele rendeu 93% a 3% da bolsa. Esse ano ele está caindo o dobro da bolsa. Sabe? Então as pessoas só precisam entender que as pessoas que entraram, por exemplo, compraram há pouco tempo, está numa queda acentuada de quase 40% a 50% nos últimos meses. No ano caiu o dobro da bolsa, acho que 20 e poucos por cento a 11%, que é um fundo que tem o viés também de longo prazo por investir em empresas menores. A liquidez dele é mais alta, acho que é D+4. Então eu gosto da gestão, uma gestão que se provou, tem um pouco mais de 5 anos de gestão. Então eu acho que o Trígono, o Inter Ibovespa é um excelente fundo. E outro fundo que a gente gosta bastante também, que também tem o viés de investir em empresas um pouco menores, é o Charles River, tá? Você repara que eu falo aqui de fundos menores, que a gente tem o viés da carteira Z de tentar identificar o Cristiano Ronaldo, as revelações do campeonato, quando elas estão lá no início, lá com 17 anos. Eu não quero identificar o Cristiano Ronaldo quando ele tem 45, 50 anos, já com uma pança grande e não consegue nem subir para cabecear a bola. Então, a gente tem muito esse viés de tentar encontrar o jogador em revelação do campeonato quando ele está nessa idade. Muita gente, sem querer criticar, mas enfim, prefere recomendar fundos já consolidados, um Brasil Capital, já que está com vários bilhões de patrimônio. A gente tem é um pouco reticente com relação a fundos maiores, não que a gente não recomende, mas a gente faz uma mesclagem de fundos um pouco grande, não tem problema nenhum com fundos menores para balancear o portfólio. Acho que essa é uma estratégia inteligente. E esse último fundo aqui, para terminar, o Charles River, também é um fundo que investe em empresas menores e médias ali, que tem uma gestão muito arrumada, muito aprumada. Acho que o patrimônio dele hoje é de 117 milhões, uma gestora do Rio de Janeiro que a gente acompanha, fizemos live recentemente e eu gosto bastante do fundo. Tem o índice Sharpe, né, a relação risco-retorno muito favorável, tá? Ele tem também um histórico, era clube antes, tem um histórico muito interessante. Nesse ano até tem sofrido pouco, por incrível que pareça, mas eu gosto bastante da gestão também. Essas daí são as apostas para 2022. Eu não gosto de falar muita aposta não, porque a aposta é obrigatório render naquele período ali. Mas eu gosto bastante. Acho que para o longo prazo são excelentes fundos. E se a gente for falar de um fundo internacional, por exemplo, também, só para complementar aqui, o Arbor Global é um fundo que a gente já fez live também, que tem um patrimônio pequeno, que investe ao redor do mundo, tá? Um fundo que foca muito em empresas com tendências seculares. Eles brincam que eles têm o viés de... Eles querem encontrar empresas que vão multiplicar por 10 em 10 anos. Então eles buscam empresas explosivas, small caps, ao redor do mundo, cara. Canadá, Europa, América Latina, até Brasil também. No portfólio dele, se não me engano, hoje tem cerca de 10% em ações tech do Brasil. Então, é uma gestão muito inteligente. A gente fez uma live com eles, eu falo com a gestão periodicamente, a gente estuda e acompanha. Então é um fundo que a gente gosta. Tem 2 versões dele, a redeada e a não redeada, ou seja, a que tem proteção cambial e a que não tem proteção, né? Então, quando você adquire um fundo não redeado, que ele está exposto, como eu falei, acho que no início aqui, a variação cambial, nesse caso a variação do dólar, e também aos ativos escolhidos pela gestão. Então você está protegido nesses 2 aspectos, pelo componente global e pelo componente do câmbio. Então acho interessante esses 3 fundos de ações que eu falei para vocês, brasileiros, e também o fundo Arbor, que eu gosto, internacional. Mas já na carteira Z a gente tem outros fundos internacionais que a gente gosta. Esses 3 que eu falei que renderam mais de 100% desde o ano passado, batendo o MSCI World, que é o índice global, e também o S&P 500,
São fundos que a gente está lá na nossa aba, o que comprar lá na carteira aba, fundos internacionais que a gente gosta e acompanha. E brevemente traremos outros fundos que a gente está estudando aí com bastante cuidado. A gente só recomenda quando a gente tem aquele viés muito assertivo de que será uma boa recomendação, sem garantir resultados. Obviamente, a gente só garante um trabalho sério, compenetrado e transparente.